Prezados amigos, vocês sabem como surgiu a Bíblia evangélica de 66 livros? Se você frequenta ou frequentou algum templo evangélico, talvez já tenha perguntado ou ouvido alguma dessas perguntas. Por que as Bíblias não são todas iguais? Quantas Bíblias diferentes existem no cristianismo mundial? Por que a Bíblia protestante é a única Bíblia entre tantas que não tem nenhum dos 7 livros apócrifos? E outras perguntas assim. Existem muitas Bíblias no cristianismo. Esse quadro que está aparecendo na tela tem umas 10 composições diferentes. No entanto, no Brasil nós temos basicamente duas. A Bíblia de 73 livros, reconhecida pela Igreja Católica, e a Bíblia de 66 livros, amplamente utilizada pelos evangélicos. A principal diferença entre as duas é que a Bíblia evangélica é uma versão que, a partir de 1826, por iniciativa dos maçons ingleses, passou a ser publicada sem os 7 livros deuterocanônicos, que neste vídeo eu vou chamar de livros apócrifos, para simplificar. Esses 7 livros fazem parte do Antigo Testamento. O responsável pela primeira publicação em larga escala da Bíblia sem os apócrifos deveria ser chamado de Grão-Mestre Frederico, mas como esse nome para mim é um trava-línguas, eu vou chamá-lo de Maçom Frederico. Bem, pessoal, o que eu vou dizer nesse vídeo não é a história que se ouve nas igrejas evangélicas. E também não vou fazer nenhum tipo de afirmação de que existe alguma Bíblia no cristianismo, seja no Oriente, seja no Ocidente, que seja mais aceita ou menos aceita pelo Criador. Tenha ela quantos livros tiver. Cada grupo do cristianismo defende a sua própria Bíblia e isso é muito natural e honesto. A minha intenção aqui é somente compartilhar fatos históricos sobre a origem dessas duas Bíblias, o cânon católico e a Bíblia evangélica. O meu nome é Jonan e eu sigo o Criador e o Messias do Novo Testamento. Mas não faço parte de nenhuma sociedade secreta, nem de sociedade discreta, nem de sistema religioso e nem assino qualquer tipo de confissão de fé. Eu entendo que tenho acesso ao Criador através de seu Filho, o Messias, sem a mediação humana de concílios piramidais ou sacerdotes ordenados. No entanto, respeito todas essas instituições e não tenho intenção de ofender a ninguém com esse trabalho. Caso você encontre alguma informação inconsistente no vídeo, fique à vontade para registrar nos comentários. A diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica são 7 livros do Antigo Testamento ausentes na Bíblia judaica há muito tempo. Essa fala do professor Felipe Aquino vai me ajudar a explicar a diferença entre as duas Bíblias do cristianismo brasileiro. Havia 2 Bíblias do Antigo Testamento. Uma Bíblia chamada judaica e uma Bíblia católica. A Bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo. E a Bíblia católica é uma Bíblia do ano 200 antes de Cristo. No ano 200 antes de Cristo, o rei do Egito, Ptolomeu, trouxe 70 rabinos judeus da Terra Santa para o Egito, ali são vizinhos, né? Para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que em Alexandria se falava o grego. É a chamada versão dos 70, a Septuaginta. 100 anos depois de Cristo, os rabinos judeus na Palestina definiram quais eram os livros da Bíblia deles. Essa Bíblia judaica sem os apócrifos, que corresponde ao Antigo Testamento da Bíblia evangélica, começou a ser definida no ano 100 depois de Cristo, no Concílio de Jamnia, como disse o professor Felipe Aquino, mas só foi concluída provavelmente depois de 100 anos, porque o Concílio de Jamnia, do ano 100, não teve recursos humanos para concluir esse cânon. Se nós examinarmos textos que se encontram no Talmud, dentre outros da tradição hebraica, nós vemos que os sábios que se encontravam na cidade de Jamnia após a dispersão judaica, eles não tinham uma autoridade tão grande assim.
Então, muito provavelmente, eles ajudaram sim a formar o cânon, mas eles não fecharam o cânon em Jâmnia ali. Foi algo mais complexo que aconteceu e também nos anos seguintes ao Concílio de Jâmnia. Então nós estamos falando ali de uma complexidade entre o século I, mais especificamente ao final, século II e o século III, dentro da comunidade hebraica, judaica, para se conseguir fechar o cânon dos livros que fariam parte da Bíblia hebraica. Vamos então ver a origem dessas Bíblias citadas pelos professores. Começando no ano 200 a.C., a Septuaginta é a primeira lista do Antigo Testamento de origem judaica que se tem notícia. Aproximadamente no ano 40, ou pouco antes disso, o Messias ressuscitou, pelo menos eu creio assim, e instituiu a sua igreja. Essas primeiras comunidades, conhecidas como Igreja Primitiva, usavam as escrituras antigas e não tinham problemas com os livros apócrifos. Tanto é que o apóstolo Paulo cita trechos de livros apócrifos em suas cartas. E o próprio Messias, a meu ver, parece parafrasear o livro do Eclesiástico em uma de suas parábolas. Então, considera-se que os discípulos primitivos que conheciam o grego faziam uso da Septuaginta. Cerca de 60 ou 70 anos depois disso, aconteceu uma importante virada de chave na igreja primitiva. O fim do primeiro século é muito importante na história da igreja e poucos irmãos atentam para isso. Acontece que os apóstolos e demais discípulos citados no Novo Testamento já haviam morrido e a igreja era agora uma outra geração de discípulos. Foi então que surgiu o arcebispo Inácio de Antioquia, que os padres católicos tanto admiram, e eu nem um pouco. Ele fez algumas mudanças. Foi ele o primeiro a chamar a igreja de católica, em sua Epístola aos Esmirnenses, capítulo 8, verso 2. Foi assim que surgiu esse rótulo na comunidade primitiva, que séculos depois se tornaria a Igreja Católica Apostólica, religião oficial do Império Romano. Do lado judaico, os rabinos realizaram o Concílio de Jâmnia, dando início ao trabalho de estabelecer uma Bíblia definitiva para o judaísmo. Cerca de 100 anos depois, o Tanakh, ou Tanar, sem os apócrifos, foi finalizado. Com isso, os judeus adotaram o Tanakh e a imagem do judaísmo não foi mais associada à Bíblia Septuaginta, que a partir de então passou a ser identificada somente como a Bíblia da Igreja Católica. O infográfico que aparece na tela agora, penso eu, é exatamente o que disse o professor Felipe Aquino e foi comentado no vídeo do professor Jonathan. Existiam duas Bíblias, uma Bíblia católica de antes de Cristo e uma Bíblia judaica de depois de Cristo. Enquanto isso, por volta desse mesmo terceiro século, no meio da Igreja Católica, estava acontecendo uma verdadeira batalha política e religiosa, na tentativa de se formar uma segunda parte da Bíblia. Dizem os historiadores que no início do segundo século, um homem chamado Marcião de Sinope teve uma boa e uma má ideia. A boa ideia foi fazer uma coletânea de textos do primeiro século, incluindo o Evangelho de Lucas, algumas cartas de Paulo e montar um Novo Testamento. A má ideia é que ele não admitia que ninguém opinasse nessa sua lista particular, que ela fosse aceita pela igreja e que daí em diante o Antigo Testamento fosse também desacreditado, pois, segundo Marcião, o Deus do Antigo Testamento não era bom. A ideia dos marcionitas provocou uma onda de novas listas do Novo Testamento em muitas dioceses, e assim, praticamente cada cidade e cada bispo tinha o seu próprio Novo Testamento particular.
Algumas dessas listas poderiam variar entre 10 e até mais de 100 livros sugeridos para o Novo Testamento, e não havia nenhum consenso. Mas o ingrediente mais amargo dessa disputa é que nessas listas independentes começaram a aparecer dezenas de evangelhos gnósticos, com ensinos incompatíveis com a fé católica. Por causa da questão gnóstica, foi muito difícil para o Papa conseguir aprovar um Novo Testamento unânime. Até chegarmos aos 27 livros que temos hoje no Novo Testamento, os bispos católicos enfrentaram muita turbulência. Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos. Havia o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, os Evangelhos da Infância, havia o Evangelho Carpocraciano de São Marcos, havia tantos outros evangelhos. A quantidade de evangelhos, a gente só tem 4, mas tem perto de 100 evangelhos que foram escritos. Os gnósticos, eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia. E enquanto os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, né, como os marcionitas, que queriam tirar. Então, quer dizer, se fosse por Marcião, seriam muito menos livros. Se fosse pelos gnósticos, seriam muito mais livros. Curiosamente, o desfecho dessa discussão viria da mesma cidade egípcia onde surgiu a velha Septuaginta. O bispo Atanásio de Alexandria parece ter perdido a paciência com os livros gnósticos e as tantas listas de livros que surgiam em toda parte, e publicou uma carta pascal no ano 367, determinando que na sua diocese haveria somente uma lista com 27 livros para o Novo Testamento, sem nenhum evangelho gnóstico e com uma sentença anexa. A partir de então, quem lesse qualquer livro gnóstico em sua diocese iria ser condenado ao inferno. Para isso, ele adotou uma palavra grega ameaçadora, cânon ou cânone, que corresponde a uma vara de medir, uma regra que não pode ser desobedecida. Quem ultrapassasse essa regra dos 27 livros e somente lesse ou tivesse em casa qualquer livro gnóstico, sendo de Alexandria, estaria condenado ao inferno. No ano 367, quando o arcebispo Atanásio do Egito criou a primeira lista formal de livros a serem incluídos no Novo Testamento, declarou que os textos gnósticos eram heresias e quem ousasse lê-los sofreria no fogo da condenação eterna. O arcebispo do Egito mandou uma carta aos cristãos do Egito e disse que queria que se livrassem dos livros secretos, mas que guardassem 27. Esses 27 eram fonte de salvação. Os 27 são os que temos hoje no Novo Testamento. Então, cópias dos textos secretos foram queimadas, foram destruídas ou jogadas no Nilo. Era a ordem da Igreja Ortodoxa. Ao contrário do que muita gente pensa, historicamente o termo cânon bíblico no cristianismo não tem uma conotação positiva. Atanásio adotou essa palavra como uma sentença de condenação eterna para os fiéis de Alexandria, caso estes viessem a ler os livros gnósticos. Depois disso, a Igreja Católica adotou o termo cânon em outros contextos. Importante, os judeus também usaram a palavra cânon para a sua Bíblia, mas sem essa conotação mais severa de Atanásio. Como Alexandria era uma cidade importante em sua época e a lista de Atanásio foi bem aceita em sua diocese, e nem poderia ser diferente, de alguma maneira o Novo Testamento de Alexandria foi anulando outras listas e tornando-se padrão, consolidando-se como o Novo Testamento que adotamos ainda hoje. Com isso, a Bíblia Católica foi concluída e o Papa Dámaso a legitimou. E 30 anos depois da Carta de Atanásio, o Concílio de Cartago definiu a Bíblia Católica com essa lista de 73 livros.
A Bíblia evangélica de 66 livros é a combinação dessas duas Bíblias históricas. Vamos ver a linha do tempo de algumas famosas Bíblias do cristianismo até chegarmos à nossa Bíblia de 66 livros, autorizada por Masson Frederico. A primeira, como nós já vimos, é a Septuaginta do Antigo Testamento, com vários livros apócrifos, inclusive os 7 livros adotados pela Igreja Católica. Alguns pregadores usam a expressão a Bíblia que o Messias usou. Na verdade, essa é uma figura artística atemporal, criada na Renascença, para ilustrar o aspecto messiânico da Bíblia católica. No entanto, não havia nenhum livro impresso no primeiro século e o Messias não poderia, sem um milagre, transportar uma Bíblia em suas mãos. O Messias leu e citou algumas escrituras antigas, mas nunca relacionou uma Bíblia completa. No final do IV século, o Papa Damaso pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia completa para o latim, pois eles precisavam de uma versão mais popular, mais vulgata. Jerônimo traduziu 3 livros a mais, além dos apócrifos conhecidos. Eu não vou citar aqui as versões cóptas da Bíblia, pois são muitas e muito restritas aos idiomas e dialetos do norte da África. Com a invenção da imprensa e a reforma protestante do século XVI, mais versões da Bíblia começaram a surgir, todas elas contendo os apócrifos. É verdade que Lutero tentou tirar da Bíblia Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse e certamente alguns apócrifos, mas não teve êxito, e no final das contas, a Bíblia dele foi publicada completa. Depois de Lutero, o grupo de João Calvino lançou a Bíblia de Genebra, uma Bíblia maçônica ilustrada com simbologia ocultista e de orientação republicana, pois Genebra era uma espécie de cidade-estado. A Bíblia foi publicada em inglês, podendo assim influenciar Londres e o Império Britânico. Seguindo todas as demais Bíblias do cristianismo, essa versão de Genebra também tinha os apócrifos. Muita gente não se dá conta disso, mas João Calvino cita os apócrifos em seus escritos. Nesse comentário de 1 Coríntios, página 317, Calvino cita o livro de Baruque, capítulo 4, verso 7. A Bíblia de Genebra, por ser de orientação republicana, desagradou ao maçom mais influente do mundo, o rei Tiago, mais conhecido como King James. Esse Stuart, que se tornou rei da Inglaterra e Escócia, sendo um monarca, viu a necessidade de encomendar ao maçom Francis Bacon uma Bíblia de orientação monarquista. Essa Bíblia veio para desautorizar e substituir a Bíblia de Genebra, tanto nas lojas maçônicas como nas liturgias cristãs, e recebeu o nome de Versão Autorizada da Bíblia, embora seja mais conhecida como Versão King James. Ela tem 80 livros e nunca foi traduzida para o português. Vale lembrar que no Brasil existem várias Bíblias evangélicas modernas identificadas como King James ou Bíblia de Genebra, mas não são as Bíblias originais em inglês com os apócrifos. São publicações mais simples, inspiradas nas versões clássicas. As Bíblias originais Genebra e King James você pode encontrar na Amazon ou em PDF na internet, sempre em inglês. E finalmente, depois de uma longa espera, aconteceu o tão esperado empoderamento dos protestantes. Com o empenho determinante da maçonaria inglesa e da Sociedade Bíblica Britânica, em 1826, Masson Frederico autorizou a publicação da Protestant Bible, que nós traduzimos como a Bíblia Evangélica, uma versão, finalmente, sem os apócrifos. E já não era sem tempo, pois havia um clamor dos presbiterianos dos Estados Unidos
interesses da Igreja da Escócia, além, claro, dos próprios ingleses. Essa imagem clássica de aproximadamente 1819 ilustra muito bem o empenho dos ingleses em publicar uma Bíblia sem os apócrifos. A legenda diz: representação do encontro anual da Sociedade Bíblica Britânica no Salão Maçônico. Perceba na imagem que a nobreza se fazia presente quando se falava em sociedade bíblica ou maçonaria inglesa. Nesse ano de 1819, o número 1 da maçonaria inglesa era ninguém menos que Maçom Frederico. Veja agora o que acontece no ano seguinte. Maçom Frederico foi grão-mestre das grandes lojas da Inglaterra e Escócia entre 1792 e 1820. Nesse ano, foi coroado rei da Inglaterra e Escócia, deixando assim o seu posto de grão-mestre e se tornando o rei Jorge Augusto Frederico. Perceba que em 1826 ele era o rei da Inglaterra. Olhando a imagem da capa da Bíblia desse ano, vemos o sol maçônico bem destacado e logo acima uma inscrição informando que essa Bíblia foi publicada por ordem especial de Sua Majestade, a saber, Maçom Frederico. Esse site Masonry Today informa que Maçom Frederico reinou por 10 anos e foi grão-mestre das grandes lojas da Inglaterra e Escócia. Não é prática comum apresentar livros e fontes em vídeo, mas caso alguém queira confirmar ou se aprofundar nessa pesquisa, segue algumas fontes na tela e eu vou enfatizar somente a última, que tem a ver com o Brasil, pois os primeiros missionários protestantes que aqui chegaram eram em grande parte maçons e vieram, em sua maioria, dos Estados Unidos da América. A Sociedade Bíblica Americana começou a produzir Bíblias sem apócrifos no início do século XIX, ou seja, quando os primeiros missionários protestantes chegaram ao Brasil a partir de 1850, eles já trouxeram nos porões dos navios a Bíblia Evangélica de 66 livros. Sendo assim, a Igreja Evangélica Brasileira já nasceu sem os livros apócrifos, o que ajuda a explicar todo esse desconforto que os pregadores protestantes brasileiros sentem com esses 7 livros. A relação entre católicos e protestantes no Brasil hoje em dia é bem tranquila, mas nem sempre foi assim. A chegada da Bíblia de 66 livros ao Brasil católico do século XIX provocou uma espécie de guerra da Bíblia. De um lado, os católicos não gostaram da novidade e começaram a acusar a Bíblia evangélica de falsificada e incompleta. E para piorar, como muitos missionários eram maçons, começaram a surgir canções de deboche chamando os protestantes de bodes e bodinhas. Os protestantes responderam à altura afirmando que somente a sua Bíblia menor era aceitável diante do Criador. Perceba que essa narrativa é claramente uma inversão do argumento católico. Apesar da disputa, essas alegações acima são elementos comuns no debate religioso. Cada lado deve defender sua Bíblia mesmo. Eu acredito que os atos mais deselegantes são esses pontos aqui. De um lado, os padres católicos permitiram cantigas depreciativas. E do outro, os protestantes parecem ter inventado uma fake news que sobrevive até hoje nas igrejas evangélicas. A Bíblia católica foi acrescentada no Concílio de Trento. Mesmo eu nunca tendo sido católico, eu sei que essa afirmativa é, no mínimo, um entendimento equivocado do funcionamento da Igreja Católica. Os concílios, mesmo os concílios luteranos, presbiterianos, batistas ou ortodoxos, existem para estabelecer novos dogmas e entendimentos ou para reafirmar os já existentes em momentos de dúvida. O mal-entendido é que na Reforma Protestante do século XVI, como já falei antes,
Martinho Lutero tentou tirar da Bíblia Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse, os apócrifos e montar uma Bíblia com a cara dele. Lutero influenciou muita gente na Europa nas décadas seguintes, principalmente na Alemanha. 30 anos depois da Reforma Protestante, quando os bispos católicos foram para o Concílio de Trento, muitos deles estavam confusos com os boatos de tirar da Bíblia a Carta de Tiago e outros escritos. O Concílio de Trento, então, reafirmou a milenar Bíblia Católica e, além disso, canonizou o livro, que nesse caso é uma espécie de blindagem religiosa contra qualquer futura tentativa de alteração. Mas eu não encontrei em minha pesquisa dos documentos de Trento nenhum indício de que houve retirada ou acréscimo de livros na Bíblia Católica. A discussão em Trento foi somente mais um momento de dúvida que os bispos resolveram. Se Lutero tivesse prevalecido em sua investida, provavelmente a Bíblia evangélica que temos hoje seria muito menor. Muita gente pensa que tirar os apócrifos da Bíblia milenar católica e criar uma Bíblia de 66 livros foi uma tarefa fácil, mas não foi. Essa demanda teve a atuação do trono inglês, das grandes lojas maçônicas britânicas, do alto clero da Igreja Anglicana, além da nobreza e da elite londrina. Um fato curioso que para uns pode ser importante e para outros não, é que, tecnicamente falando, os pregadores protestantes usam incorretamente em suas prédicas o termo cânon. A Igreja Católica canonizou a Bíblia Católica. As igrejas cristãs orientais canonizaram suas Bíblias em concílios medievais. Os rabinos do judaísmo também canonizaram a sua Bíblia judaica. No entanto, a Bíblia evangélica de 66 livros nunca foi canonizada por ninguém em lugar nenhum. Ela é o resultado de um amplo esforço político e religioso em prol das igrejas protestantes de língua inglesa, que desejavam ter em mãos uma versão da Bíblia sem os livros apócrifos. Mas, em tese, é uma Bíblia aberta. Tanto é que algumas Bíblias evangélicas omitem boa parte de João capítulo 8, por esta passagem não fazer parte de manuscritos antigos e porque, segundo os estudiosos, não pode ter sido escrito por São João. Sendo assim, quando um pastor evangélico chama a Bíblia Sagrada de cânon, ou é um termo emprestado do catolicismo, ou ele está inconscientemente se referindo à Bíblia Católica com 73 livros, que foi, de fato, canonizada pelo alto clero papista. Por mais que alguns jovens pastores evangélicos, desatentos com a história, tentem negar a sua herança católica romana e influência maçônica, qualquer pesquisa básica confirmará que, de próprio punho, os protestantes nunca contribuíram em nada na composição das Bíblias judaico-cristãs. A Igreja Católica criou o Novo Testamento e montou a sua Bíblia canônica. Os judeus escolheram seus livros e formataram Tanakh. E a maçonaria inglesa, em parceria com a Sociedade Bíblica Britânica, proveram uma Bíblia intermediária que atende aos protestantes e a desigrejados como eu. E no final das contas, todo mundo está satisfeito com a sua Bíblia e é isso que importa. Eu pretendia falar também sobre o livro da sabedoria, que foi retirado do cânon de 66 livros, pois a Bíblia evangélica se tornou, provavelmente, a única Bíblia cristã sem esse livro, mas não vai dar tempo. Eu vou ficando por aqui agradecendo a você que me prestigiou dedicando o seu tempo em assistir esse vídeo e desejando que o Criador o abençoe ricamente. Um grande abraço.